Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Como acontece toda terça-feira, a gente recebe um profissional, geralmente, médicos, lá do nosso HCI. E o programa de hoje, com muito prazer, eu estou recebendo o Dr. Lucas Porto Ferreira, neurologista. Doutor Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nilda. Como a gente estava conversando, é um prazer participar do programa da senhora e uma satisfação poder contribuir com esse espaço de tempo para trazer alguma informação sobre neurologia e sobre saúde. Eu acho tão bom falar sobre esse assunto da sua área de neurologia, porque nós somos, quer dizer, eu falo os leigos, né? Somos tão ignorantes, doutor, nessa parte, acho que é porque falta mesmo mais prosa para a gente saber mais. Realmente eu vejo no dia a dia que a neurologia ela tem ganhado um conhecimento, né, um âmbito populacional nos últimos 10, 15, 20 anos, em que as doenças começaram a ser mais estudadas, muitas doenças neurodegenerativas. Então, eu vejo que isso tem ganhado um ambiente público maior. Né? Ô, doutor, antes da gente entrar no assunto, eu quero mandar um abraço aqui para Ana Paula, a bonita. Ela é gestora de comunicação e marketing do HCI, vai casar aí com o doutor Gabriel, médico ortopedista. Olha que delícia, doutor. Mas, doutor, vamos conhecer um pouquinho de onde que o senhor é. Eu sou de Eloy Mendes. Eloy sou natural Mendes. de Eloy Mendes, mas na realidade eu tenho a minha família, né, pela minha avó paterna, é itajubense. Eu tenho família em Itajubá. Conhecida aqui a irmã Emiliana. A irmã Emiliana. A irmã Emiliana é irmã da minha avó, a Maria Emília, o Paulo Ernesto, né? São todos meus tios-avós. Né? Então, meu pai é médico, né? Ginecologista em Eloy Mendes, formado na 12ª turma da Faculdade de Medicina de Itajubá, o que me fez ganhar fez ter vontade de estudar medicina e principalmente uma vontade de fazer faculdade em Itajubá, porque eu amo morar em Itajubá, adoro a cidade. Delícia. E a gente sempre frequentou Itajubá, desde a minha infância eu lembro de visitas a Itajubá, então tem muita família aqui. E tem uma relação também afetiva muito grande, casou-se aqui em Itajubá. Sim, sem dúvida, agora amarrei mesmo em Itajubá. Né? E tem uma família aqui que me acolheu muito bem, que é o Dr. Calixto, a Dona Maria Lúcia. E sou casado com a Luísa, que também é neurologista. E agora nós temos uma filhinha de 2 anos, que é a Letícia. Que legal. Eu sou apaixonada nos seus sogros, viu? Eu ouço falar muito bem da história deles em Itajubá. Nossa. Até me emociono quando eu falo, mas são pessoas realmente iluminadas. Meu anjo da guarda, viu, Dr. Calixto? Exatamente. Quando eu precisei dele... Ele, né, toda a família... E todo mundo que precisa está sempre em prontidão para ajudar. Estou sempre orando para o meu anjinho, doutor Calixto. Isso. Ô, doutor, aí para ser neurologista, fez o curso de medicina e foi para onde? Isso, aí na realidade é uma história até interessante, porque eu fiz meu curso de medicina todo voltado para ser cirurgião. Chegou por volta do 5º ano, como meu pai é ginecologista obstetra, eu sempre acompanhei ele em Eloy Mendes, e tinha um gosto muito grande pela ginecologia e obstetrícia. Fiz até prova para isso, mas não passei na época. A gente estava em São Paulo e a Luísa. Eu fui conhecer o serviço de neurologia do Hospital de Servidor Público Estadual e apaixonei e vi que não queria fazer mais nada senão ser neurologista. Aí formei no Servidor Público Estadual, ficamos mais um tempo trabalhando em São Paulo, onde eu especializei em neurofisiologia clínica, e voltamos para Itajubá para seguir nossa carreira aqui. Olha, doutor, que a gente deve entender quando a gente fala assim em neurologia, neurocirurgião? Vai no médico neurologista, mas eu não entendo. O que é isso? Eu acho que as duas áreas elas estão muito ligadas, né? Eu acredito que os dois trabalham com o sistema nervoso. E o sistema nervoso ele é central e periférico, o sistema nervoso central, cérebro e medula, e periférico, nervo e músculo. Assim como tem duas grandes áreas na medicina, né, a área clínica e a área cirúrgica, na neurologia também não é diferente. A neurologia, nós tratamos das doenças do cérebro, da medula e dos nervos periféricos. O neurocirurgião atua também nessa área clínica, mas um pouco voltado para a cirurgia, para tratar de algumas doenças que
machucam o sistema nervoso central e periférico, que você tem que fazer um ato cirúrgico. Eu, na realidade, sou neurologista, na realidade é ambíguo falar, mas eu sou neurologista clínico, eu não faço cirurgia. Tá. Ô, doutor, eu acho que todo mundo morre de medo de ter um AVC, que é o popular derrame, né? Sim, sem dúvida. Por que acontece isso, doutor? Eu acho muito bem salientado, né, Nildo? Eu acho que todo mundo tem que realmente preocupar. Nossa, eu tenho esse pânico só de pensar. Desde que eu comecei minha residência até agora, eu vejo que tem crescido cada vez mais, por parte dos profissionais da saúde, a preocupação com o acidente vascular cerebral, o AVC, né, o vulgo derrame. É uma doença que causa uma grande mortalidade. Então, as pessoas morrem diariamente por conta de AVC, e quando as pessoas não morrem, elas têm sequelas incapacitantes. Verdade. Né? E não só sequelas motoras, sequelas físicas, mas sequelas psíquicas, sequelas socioeconômicas. Os familiares costumam participar das sequelas, né? Então, eu acho que é uma doença que tem que ser muito bem lembrada diariamente, as pessoas têm que ter cuidado. E que, na realidade, é interrupção. Tem duas causas, né? O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, que é a interrupção, a perda de fluxo sanguíneo no tecido cerebral. Isso levando a uma consequência que é a perda da função daquela região em que você teve essa perda de fluxo sanguíneo. Doutor, estou tentando, o senhor está falando aí, mas eu estou tentando aqui entender no nosso corpo, né? Os fatores, doutor, quais os fatores de risco que levam um AVC? Os fatores de risco, na realidade, eles compartilham todas as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, né? Então, os fatores de risco mais importantes um que não é modificável é a idade, né? À medida que a pessoa, isso que eu ia perguntar, a idade? À medida que a pessoa vai envelhecendo, ela aumenta o risco de ter uma doença cerebrovascular. Mas então, só o idoso, doutor? Não só o idoso. Os jovens também compartilham desse risco, principalmente se tiver os outros fatores que eu ia dizer. Sedentarismo, obesidade, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, algumas mulheres, o uso de anticoncepcional. Então, tudo isso leva a um risco aumentado de desenvolver um acidente vascular cerebral. Mas como é que a gente vai fugir disso tudo, Exatamente. doutor? A mulher, principalmente a coitada, tem que tomar pílula anticoncepcional. Exatamente. A gente pesa risco e benefício, né? Risco e benefício. Então, se é uma pessoa, uma moça ou uma mulher que não tem o interesse de uma gestação, talvez tenha que fazer o uso de anticoncepcional, algumas vezes para regular algum fator hormonal, alguma condição ginecológica, tem que fazer o uso do anticoncepcional, sempre lembrando que existe esse risco. Agora, quando você não tem esse risco, esse perigo, esse medo de uma gestação, de uma gravidez, usar outros métodos de barreira pode ser um conselho. O DIU? O DIU, exatamente. Doutor, e é hereditário? Meu pai teve, eu posso vir a ter? Quer dizer, meu pai não teve, não. Nildo, eu acho que a hereditariedade está muito mais ligada a esses fatores de risco que eu disse, hipertensão, diabetes, dislipidemia, né? O aumento do colesterol, o aumento do triglicérides. Então, assim, eu acho que se você tiver na sua família familiares de primeiro grau que têm hipertensão, que têm diabetes, você tem um risco a doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Então, você tem um risco aumentado de sofrer um derrame, né? De ter um acidente vascular cerebral. Mas não tem um risco hereditário direto, falar que é uma doença genética. Não tem uma ligação tão precisa assim. Doutor, então é interessante a gente estar sempre verificando como é que está o nosso colesterol, a nossa dosagem de açúcar no sangue. A pressão arterial. Então, tudo que puder ser feito no sentido de um estilo de vida saudável, eu acho que é um fator de proteção. Eu acredito que seja um fator de proteção. Doutor, esses dias até estava comentando com um colega seu, que não é daqui de Itajubá. A gente faz anualmente, ou de 2 em 2 anos, né, todo tipo de exame. Mas eu nunca ouvi dizer se procure o neurologista para saber se está tudo bem.
Não temos essa cultura, Nilda, ainda. Existem muitos pacientes que me procuram para esse tipo de avaliação. É? É um pouco complexo, porque são doenças que, no contexto de um acidente vascular cerebral, é uma doença aguda. Então, a gente tem que prevenir esses outros fatores. Então, eu acredito que você tem que ter uma consciência de que você está fazendo corretamente a sua prevenção. Então, eu acredito que os outros colegas, né, um cardiologista, um endocrinologista, um clínico geral, um geriatra, ele vai ter um benefício maior, a avaliação dele, o cuidado dele com a sua saúde para prevenir que essa doença aconteça. E é muito mais comum o paciente chegar no neurologista já tendo sofrido um acidente vascular cerebral do que procurar no intuito de prevenção. Mas sempre quando me procuram, eu geralmente oriento que seja feita a prevenção, porque não tem exame que você consiga detectar que você vai ter um risco. É claro, aquele paciente que fuma, ele pode ter uma artéria carótida, né? Uma artéria do pescoço entupida. Aquele paciente que tem uma arritmia cardíaca, ele tem um risco aumentado de ter uma isquemia cerebral. Seria interessante orientar a usar uma medicação anticoagulante. Existem pacientes que têm outras doenças de saúde que aumentam o risco de um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem que orientar nesse sentido, mas é diferente dessas outras doenças, você ter um exame que faça um rastreio ou que você faça um screening de um risco para desenvolver. Ô, doutor Lucas, o AVC, né, o derrame, quando ele vai acontecer, ele vem de imediato ou ele dá, assim, os sinais para você ficar alerta? Ele vem de imediato. Imediato? Na realidade, Nilda, tem uma condição que se chama ataque isquêmico transitório. O que é isso, doutor? É geralmente uma isquemia cerebral em que o fluxo sanguíneo, né, o sangue, ele volta a circular. Então, a pessoa ela tem um sintoma. Esse sintoma geralmente dura menos de 24 horas e a pessoa recupera suas funções. Então, tem pessoas que, não sei se é o termo correto de usar, mas tem essa sorte de ter um aviso. Agora, quando a gente fala em acidente vascular cerebral, é uma doença aguda de instalação súbita. E existem sintomas que a gente tem que preocupar quando isso acontece. Esses sintomas, geralmente uma perda visual transitória, né, uma perda visual que se estabelece, uma alteração da fala, aquela pessoa começa a falar enrolado, o que todo mundo conhece bastante, quando a boca entorta, né, uma paralisia da musculatura da face, uma paralisia de uma metade do corpo, né, porque um lado do cérebro controla o lado contralateral do corpo, então uma fraqueza de um lado do corpo, uma alteração de sensibilidade, uma dificuldade de caminhar, um desequilíbrio, então uma tontura de início súbito de uma pessoa que nunca teve esse tipo de sintoma, a gente tem que preocupar. E, claro, desses sintomas em um paciente que tem um fator de risco, que tem condições que trazem risco para ter um acidente vascular cerebral. Poxa. Realmente tem que preocupar. Lauriene Flávia. Que bacana, não vou perder isso referindo ao programa de hoje, né? Vou deixar um recado aqui para o doutor Lucas, se você puder transmitir, agradeço. A minha mãe Francisca teve 2 AVC há 1 ano. E foi bem difícil para nós na correria de médicos e acertos com o remédio. Nós estávamos já desesperadas, sem saber para onde ir, até que surgiu o doutor Lucas. E, em menos de 1 mês, transformou nosso desespero em esperança de dias melhores para a minha mãe. Então, só tenho a agradecer a ele pela sinceridade e principalmente pela humanidade, gentileza e cuidado que tratou a minha mãe. Serei eternamente grata, que ele nunca perca a essência de ser atencioso com seus pacientes, porque nos tempos atuais isso é raro, é tudo tão automático. Muito obrigada por tudo, doutor Lucas. Que Deus abençoe você e sua família. Gratidão. Ai, tão bonito, gratidão. Eu lembro, assim, na realidade, como acho que eu converso com a Flávia quase toda semana sobre a dona Francisca, e agradeço muitas palavras, fico emocionado com as palavras dela, e meu objetivo sempre é me esforçar ao máximo para que esse tipo de cuidado seja transmitido a todos os pacientes. Ô, doutor, ela falou que a mãe dela teve 2 AVCs, como assim? 2 AVCs. É uma condição que
como eu disse, se a gente não tratar e não cuidar dos fatores de risco, ela pode se repetir, né? E as consequências, elas são graves. Isso traz um custo muito grande para o sistema de saúde. Eu estava lendo esses dias, uma média de gasto de uma internação de um paciente com AVC gira em torno de 6 a 10 mil reais. Nossa! Né? E fora isso, o cuidado, as despesas da família, os cuidados da família. Então, quando esses AVCs vão se tornando recorrentes, o trabalho vai sendo um pouco maior. E se não cuidarmos desses fatores, sim, eles podem ser recorrentes. Né? O doutor, que eu pensei no pai dele, o Rosenburgo Romano Júnior, competente médico, excelente ser humano, nos momentos mais difíceis esteve ao nosso lado. Orgulho para Itajubá. O Rosenburgo também é um grande amigo, eu encontro com ele sempre, né? No hotel ali na frente do hospital. E, na realidade, teve um cunhado dele, que é médico, né? Que sofreu um AVC, se eu não me engano, foi em 2017, em que a família, claro, trabalhou muito bem para a reabilitação dele, mas a gente deu um suporte muito grande. Eu dei um suporte muito grande, na realidade, para um grande amigo meu, que é o cunhado deles, né? A equipe da Conviver Residencial Sênior está mandando um abraço. Maria Cristina Lopes, bom dia, Nilda querida. Meu pai teve AVC agora em agosto de 2020. Está sendo assistido pelo Dr. Lucas Porto, que deu uma nova perspectiva e meu pai responde bem ao tratamento. Obrigado, Dr. Lucas. Muitas bênçãos em sua vida. Eu agradeço. Muito bem. Tem aqui também, doutor? Fico muito feliz com o reconhecimento. Isso aí dá energia para que a gente trabalhe, né? Um gás, né? Estou no caminho certo. Exatamente. Lauriane Flávia está mandando um bom dia para nós. Mariana Della Rosa está por aqui. O João Bubu, está mandando bom dia, doutor Lucas. Excelente médico. Bernardo Coelho também está por aqui. Mariana Della Rosa. Lauriane Flávia Rezende está por aqui. Todos vocês manifestando aqui. Agora eu tenho que entrar no meu Face aqui para poder pegar mais. Ô, doutor, e as sequelas? O que você pode falar sobre as sequelas? Se tem cura, se não tem? O objetivo sempre é evitar que tenhamos que tratar sequelas, né? E realmente é um desafio, não só para o médico, mas para a família e por toda a equipe. Porque o tratamento do AVC, tanto isquêmico quanto hemorrágico, exige uma equipe multidisciplinar, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fisiatra, o fonoaudiólogo. Em Itajubá nós temos grandes profissionais. Eu consideraria que eu tenho uma equipe grande que me auxilia, de pessoas que foram muito bem escolhidas para isso. E então é muito importante essa equipe. Então, o objetivo sempre é que a gente não tenha que tratar sequelas. E sim, as sequelas, elas vão desde sequelas físicas, né? Como eu disse, uma fraqueza, o que a gente chama de uma espasticidade, em que o paciente fica com um braço, com uma perna rígida, algumas vezes com dificuldade de caminhar, algumas vezes com dificuldade de enxergar, algumas vezes com dificuldade de falar, algumas vezes com dificuldade de engolir, e isso traz uma incapacidade, na realidade, uma necessidade de cuidados, né? E eu acho que ninguém quer ficar confinado numa cama recebendo cuidados. Então, por isso que a prevenção é muito importante. E as sequelas, elas vão desde sequelas cognitivas, né, que eu digo sequelas de memória. Hoje já se fala muito em demência, quando o paciente tem um AVC, até mesmo pacientes jovens, e essas incapacidades motoras, emocionais e socioeconômicas. O paciente deixa de ser produtivo, ele deixa de trabalhar, ele deixa de prover o alimento e o dinheiro dentro da sua residência. E isso gera um certo estresse em toda a família. Então, eu imagino. Toda a família adoece, doutor. Exatamente. Então, as sequelas, elas são graves e na realidade, é o que sobra, né? Por isso que a prevenção ela deve ser feita. Estou pegando aqui, doutor, as perguntas aqui. A Esperança Balestras está por aqui. Yara Camilo, Bianca. A Bianca deve ser sua parente, doutor. Bianca, acho que é minha mãe. Ah, é? Bianca? Bianca Biagini? Biagini. É minha mãe. Ela diz que tem muito orgulho, viu? Eliana Serafim, Andresa Pinto Vilela,
a Maria Lúcia Balestrace, Maria Ângela Bolsan, excelente médico, ser humano incrível, Maria da Penha Norbin Serafini, Família toda em parabéns. peso assistindo o seu programa hoje. Aqui, Quer dizer, ó. ouvindo, né? Ouvindo. Não, dá pelo para ver. pelo Facebook estão assistindo, exatamente. Emanuele Barcelo também está por aqui. Muito bem. Ô, doutor, tem algum tratamento assim, avançado nessa área Nilda, do AVC? tem, como eu disse, é uma doença aguda, né? Então, o reconhecimento dos sinais é muito importante, tanto por parte dos familiares quanto dos profissionais de saúde. Então, acredito que se perceber uma alteração visual súbita, uma alteração de fala súbita, uma alteração na mímica facial, né? Uma boca torta, uma dificuldade de movimentar um lado do corpo, uma alteração do nível de consciência, deve ser prontamente chamado o serviço de urgência, né? Um SAMU, ou encaminhar o paciente para um pronto-socorro, para que a gente possa avaliar. Eu acho que o importante, quando chega no pronto-socorro, é diferenciar se é um AVC isquêmico, se você tem uma falta de sangue, ou se é um acidente vascular hemorrágico, em que você tem um extravasamento, quando você tem um rompimento de uma artéria ou de uma veia, esse sangue ele se espalha no cérebro. As duas condições têm um tratamento, principalmente no início, o suporte, estabilizar, fazer com que o paciente continue respirando e recebendo nutrientes. E no contexto de um acidente vascular cerebral isquêmico agudo, nós temos terapias de reperfusão. O que isso quer dizer? Fazer com que o fluxo sanguíneo volte a ser estabelecido, que o cérebro volte a receber o sangue naquele momento agudo, né? Naquele momento adequado, para que preserve neurônios. Durante uma isquemia cerebral, a cada segundo, a gente tem perda de milhões de neurônios. Nossa. Então, é importante que o fluxo seja restabelecido. Ô, doutor, outra coisa, eu li, ou ouvi, não sei, o Botox está sendo indicado hoje? O Botox ele é indicado para tratamento, como a senhora disse, das sequelas, né? Aquele paciente que tem uma rigidez, né? Uma espasticidade. É uma medicação, uma terapia que contribui bastante, principalmente para ajudar o trabalho do fisioterapeuta. Ela deixa o membro mais livre e faz com que a pessoa melhore a qualidade de vida, o posicionamento, diminui a dor, melhora a funcionalidade. Então, olha, gente, se sentir algum desses sintomas, vamos ficar espertinho, já vamos procurar um pronto-socorro. Pronto-socorro do HCI, de preferência. Hoje, a terapia que nós temos duas formas, né? Ou você coloca uma medicação, um medicamento na artéria para fazer com que esse coágulo, porque na realidade é um coágulo que entope a artéria, que ele se desfaça, ou através de um cateterismo que você vai até lá no cérebro e retira esse coágulo, fazendo com que o sangue volte a circular naquela região para que não tenha morte neuronal. Malu Berma, bom dia, Nilda. Lucas é um primo muito querido, carinhoso e competente. Um abraço para Malu. Malu, querida. Toninho Contador, que Deus abençoe esse grande médico. Toninho, conterrâneo. Karina Caetano, agradeço ao doutor Lucas por carinho e ótimo atendimento com minha irmã Dete. Ele trouxe qualidade de vida a ela. Oh, coisa boa, doutor. Conheço a Dete. Bianca, tá aqui, né? Bom dia, Nilda, parabéns, meu filho. Mamãe. Mamãe coruja. Delícia. Vera Alves, bom dia. Parabéns, Lucas, do vô Alcino. O meu vô Alcino é pai da minha mãe. Aí está nos assistindo. Avô materno. Aqui tem mais. Todos eloenses. Eliara Feig. Eliara é minha tia, irmã do meu pai. Parabéns, Lucas, por ser excelente médico e, sobretudo, um grande ser humano. Que você continue realizando os sonhos de seus pacientes e fazendo outras pessoas felizes. Nunca perca essa bondade e esta generosidade. Modéstia de todos. A Karina Biagini? Biagini. Minha tia, irmã da minha mãe. Diz que sente muito orgulho de você. Um beijo para a Karina. Deixa eu ver se eu peguei todo mundo aqui, doutor. Você fala, Nilda não leu o meu, Nilda não leu o meu. Mas, com certeza, doutor, durante o dia, até a noite ou nos outros dias, vários depoimentos vão surgindo. Vou até pedir
eu acho até engraçado chamar você de senhor, eu vou chamar de você mesmo. Vou pedir a você para continuar aqui seguindo as redes sociais para poder ver os recados carinhosos que com certeza vão chegar aí. Continuarei, Nilda. Ô, doutor, mais alguma observação, alguma orientação? Nilda, como eu disse inicialmente, né, o AVC, então, é uma causa de grande mortalidade no Brasil e no mundo. Eu acho que nós devemos sempre lutar para que essa doença não aconteça, para que não continuemos tratando sequelas. É uma doença que traz custos para o sistema público de saúde, para o sistema privado de saúde, e as pessoas sofrem por conta disso. Como eu disse, incapacidade física, incapacidade psíquica, incapacidade socioeconômica e para a família. Eu acho que a melhor maneira hoje de a gente atuar dentro das doenças neurológicas é com prevenção. Então, estilo de vida saudável é muito importante. Controle de pressão, controle de diabetes, na realidade, evitar que isso aconteça, cessar o tabagismo, controle de obesidade, não ser uma pessoa sedentária, fazer bastante atividade física e sempre que perceberem que algum desses sinais e sintomas estiverem acontecendo, procurar o serviço de urgência, porque hoje tem tratamento e tratamentos eficazes para que essa doença não avance. O doutor Lucas, quem quiser conversar com o senhor, até mesmo marcar uma consulta, como fazer? Eu atendo na Climed, na rua Dr. Américo Rezende, número 3, e é só ligar e ficar à vontade, que eu estou à disposição. Faço atendimentos no Hospital de Clínicas de Itajubá, tanto no serviço de urgência quanto no ambulatório. Atendo na Santa Casa e são esses locais. E trabalho em Lorena, trabalho em São Paulo ainda. Alguns dias ainda vou a esses locais trabalhar algumas vezes no mês. Olha, doutor Lucas Porto Ferreira, foi um prazer conversar com você, saber um pouquinho mais sobre a AVC. Prazer foi meu, Nildo. Eu acho brilhante você ceder esse espaço para os colegas médicos e outros profissionais da área de saúde para esclarecer a população sobre condições médicas comuns e que podem ser muito bem prevenidas e tratadas com precisão. A Lívia está dizendo muito orgulho por esse sobrinho. Tia Coruja também. Um beijo para a Lívia. Vamos agradecer também Sebastião Rieira, diretor aqui da nossa emissora, que proporciona, né, que toda semana a gente traga um profissional da área da saúde para poder conversar. E eu falo que esse programa aqui é uma oportunidade que nós estamos tendo de conhecer, eu sempre brinco, doutor, a nova safra de médicos. É um prazer. Os jovens Muito médicos obrigado. Passando por aqui. Mariana Della Rosa, parabéns pela entrevista, assunto muito importante. Um beijo para a Mari, minha cunhada. É sua cunhada? Ah, legal. Então, doutor, até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado pelo convite e pela receptividade. Estou à disposição sempre que precisar. Muito obrigada, doutor. Renata Moraes, boa tarde. Até a próxima terça-feira, se Deus assim permitir. Um beijo com muito carinho. Uma boa tarde para todos vocês. Relojaria Nishimaki informa a hora certa.